Boa noite, irmãos e irmãs. Eu saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O texto da meditação dessa noite é a continuação do texto que nós lemos na liturgia. Filipenses, capítulo 4. A nossa leitura vai ser do 14 ao 20. Mas eu vou entrar um pouquinho também nos versos 10 a 13. Para você que está conosco aí, não tem muita facilidade para manusear a Bíblia, é página 213 do Novo Testamento, do Segundo Testamento. Todavia, fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Deus bendito Pai, nesse momento da reflexão da Tua Palavra, neste tempo que se encontramos no final desse ano, cheio de reflexões, cheio de desafios, cheio de frustrações, dores, alegrias. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos na Tua Palavra a orientação preciosa para a nossa vida e para os nossos dias. Ajuda-nos, Deus, a viver de maneira que seja agradável ao Senhor. Eu peço, Deus, que nessa noite eu seja um instrumento da Tua vontade para a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida com autoridade, com a fidelidade, com a relevância do Teu Santo Espírito para com a Tua Palavra. Eu peço isso para a glória do nome do Senhor, e é em nome de Jesus. Amém. Como você chega ao final desse ano? Qual é o balanço que foi feito? Pastor, isso depende um pouco da maneira como eu reajo às circunstâncias. Existem pessoas que conseguem enxergar exclusivamente um momento. Então, por exemplo, você teve 11 meses incríveis, mas o mês de dezembro foi ruim. Aconteceram algumas coisas que não foram boas. E aí o balanço que você faz do ano é assim: foi péssimo, foi terrível, foi horrível. Outras pessoas enxergam de maneira um pouco mais ampla a vida. E mesmo tendo momentos ruins, misturado com momentos bons, a impressão acerca do ano não é marcada por algo pontual, ela tem uma amplitude maior. O oposto também é verdade. Você tem um ano horrível durante 11 meses, mas dezembro foi bom. Como é que foi o ano? Foi excelente, foi incrível. Que se repita em 2020. Bom,
Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta que ele escreve para uma igreja que ele tinha no seu coração. Ele escreve agradecendo várias coisas. Ele recebe dessa igreja companheirismo, amizade, intercessão. Ele recebe dessa igreja ofertas gordas, ao ponto dele dizer: olha, eu estou suprido em todas as minhas necessidades e muito obrigado por isso. Eu não estou atrás disso, mas muito obrigado por isso. E nesta perícope que nós lemos, ele fala de contentamento, ele fala de alegria, ele fala que ele já viveu de maneira difícil, ele fala que ele já viveu de maneira muito abundante e que ele agradece a Deus por tudo isso. Muitas vezes nós caminhamos em direção a uma busca por sentido, realização, contentamento e alegria. Nós somos impulsionados a isso. Lá no fundo, existe um desejo quase que real, áureo, de encontrarmos uma realização na nossa vida. Eu quero me realizar profissionalmente, eu quero me realizar afetivamente, eu quero me realizar comunitariamente. Esse é o meu desejo. Eu quero me realizar espiritualmente, eu quero coroar a minha vida com esta realização plena. E qual é o perigo disso? O perigo disso é a gente cair no cumprimento daquela profecia escrito por T.S. Eliot, que ele diz assim: onde está a vida que eu perdi tentando encontrá-la? A vida não é assim. A vida não é marcada exclusivamente por realizações prazerosas. O casamento não é assim, o trabalho não é assim, as vizinhanças não são assim, as famílias não são assim, a cidade não é assim. Por isso, esse texto é importante para essa reflexão neste momento da nossa vida. Olha o seu 2019. Primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. Quantas coisas aconteceram. Quantos sorrisos foram dados, quantas lágrimas foram derramadas. Essa é a vida. Agora, biblicamente, existe um desafio para cada um de nós. Qual desafio é esse? É o desafio de nós aprendermos a alegria, o contentamento. Quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente, ele não diz, eu nasci com uma personalidade que me foi favorável a entender o meu contexto e me alegrar com ele. Eu nasci dentro de um lar tão favorável, um berço de ouro, que me faz olhar para a vida e me alegrar com tudo. Não. A palavra do apóstolo Paulo é de um aprendizado. E esta palavra não é caracterizada por um aprendizado metafórico. Olha, eu tenho aprendido com a vida. Não é isso. Não é uma coisa metafórica. É algo de botar a mão no barro. Ninguém pinta um quadro e sai limpo. Ninguém molda um barro e sai bonitinho como nós estamos nessa noite. É aquele aprendizado que suja, que inunda, que impregna nas unhas a sujeira do barro, da mecânica. É o colocar a mão.
a vida do apóstolo Paulo o conduziu por circunstâncias que Deus colocou a mão na sua nuca e disse assim: é aqui que você vai estar e é aqui que você tem o privilégio de aprender. E são nessas circunstâncias que a gente aprende. Os açoites, as perseguições, a escassez, tudo isso foi o aprendizado do apóstolo Paulo para ele poder chegar a escrever uma carta para esta igreja dizendo: aprendi a estar contente em qualquer situação. Esse é o olhar. Então, essas implicações para a nossa vida nesse momento do ano, elas são importantes. Por quê? Porque o que passou, passou e você não vai mudar o sentimento que você viveu naquele momento. Contudo, nessa perspectiva, você tem um ano pela frente que provavelmente você vai ter muitas dificuldades, como teve esse ano, muitas alegrias, como teve esse ano, e você tem o privilégio de ter aprendido com aquilo que você viveu, ou você pode ter a desgraça de ter vivido tudo aquilo e não ter aproveitado nada. Nada. Eu aprendi a viver contente. Como que este aprendizado se dá? Esse aprendizado, ele acontece com uma cosmovisão de um Deus soberano que nos ama. Porque se Ele nos ama, tudo que nós vivenciamos é para o nosso bem e para a glória do nome dEle. Este conceito é o óculos que eu visto, que eu coloco, que me capacita a olhar para as circunstâncias e dizer assim: Senhor, eu sei que isso me causa dor, mas se essa dor é para o meu bem e para a glória do Teu nome, eu tenho um motivo para me alegrar. Este é o primeiro conceito do apóstolo Paulo nesta perícope para nós nessa noite. Um conceito que nos incentiva a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Mas por que isso, Gustavo? Porque o perigo do não contentamento é a murmuração. E viver uma vida com reclamações é tirar o privilégio de experimentar aquele momento como sendo uma ação de Deus para a nossa vida. É fácil? Não é fácil, por isso que é um aprendizado. E a gente sabe que a metodologia da repetição faz parte do aprendizado. Não é assim que a gente ensina? Professores, não é assim? Repetição. Deus usa isso. Ou seja, se eu, estamos vivendo muitas coisas difíceis, e não estamos extraindo dessas coisas, dessas experiências, dessas circunstâncias, o aprendizado, é muito provável que essas repetições continuem na nossa vida, até que a gente aprenda. Depois que aprende, acaba? Provavelmente não. Mas o que muda? A minha percepção daquilo que está acontecendo. A felicidade, o contentamento é um aprendizado. Uma outra orientação do apóstolo Paulo, ele mostra para nós
que relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Olha o que ele diz no versículo 7. Não que eu procure donativos, quando ele está agradecendo essas pessoas. A carta do apóstolo Paulo para essa igreja não é uma carta missionária para mostrar resultado, para que ele continue recebendo a oferta daquela igreja. Não é isso. É porque ele entende que essa igreja, antes de todas as outras, foi uma parceira que acreditou nele. Quando eu saí da Macedônia, ninguém me apoiou, vocês me apoiaram. O que ele está dizendo é que relacionamentos, pessoas, são muito mais importantes do que os donativos, os bens, as riquezas, as coisas que nós podemos comprar. Faz uma retrospectiva do seu ano. Será que algumas pessoas ficaram para trás nesse ano de 2019? Porque houve uma mudança de prioridade desses valores? Na sua empresa, na sua família, brigas por questões financeiras? Na igreja, no corpo de Cristo, pessoas são sempre mais importantes do que coisas. E o nosso problema é que nós estamos conectados a essas coisas. Esses dias, domingo, alguém esqueceu um celular aqui na igreja. Aí acharam o celular, e aí um comentário que foi assim: puxa, mas como que alguém esquece um celular? É mais fácil esquecer um braço, não um celular. Por quê? A gente está conectado a essas coisas, né? Não, leva carteira, não. Nós temos essa dificuldade. Nós temos uma necessidade de colocar coisas num posicionamento mais importante do que pessoas. E essa carta do apóstolo Paulo, ela cai bem nesse momento de vida. Por quê? É só um dia, é só um sol que se põe, é só um sol que nasce. Na verdade não é nem isso, né? É só a terra que gira e não é nada. Não é. Essas mudanças, elas têm um efeito em nós, de um final de um ciclo, de um começo de outro, que vale a pena a gente refletir, que vale muito a pena a gente avaliar. E se houve erro cometido nesse ano, se há uma necessidade de perdão a ser dada, recebida, comunicada, pedido, faça até a última instância desse perdão. Faz ela a Deus, faz ela à pessoa, faz ela ao pai, à mãe, ao irmão, à irmã, ao filho, à filha, ao vizinho. Faça, porque pessoas são mais importantes do que as coisas que nós conquistamos nesse ano de 2019. Uma outra lição que o apóstolo Paulo dá nesse texto para nós, é quando ele fala da abundância e da escassez. Preste atenção. Como que você lida com a abundância que você vive, ou viveu, ou que você almeja viver? Vamos pensar no presente. Você está bem, muito bem, está recebendo bem, você está bem exclusivamente financeiramente, você está muito bem.
Como é que você lida com isso? Tem gente que se sente culpado. Puxa, tanta gente passando necessidade, tanta dor no mundo, tanta fome. E eu aqui nessa abundância. Você se sente culpado por causa disso? Olha o versículo, olha a frase do apóstolo Paulo. Porque eu sei viver bem, tanto na abundância quanto na escassez. Eu acho que um desafio do cristão é não ter culpa no bom momento que Deus pode conceder a você. É a abundância sem culpa. Sabe? Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu estou falando aqui porque eu tenho dificuldade com isso. No ano passado, eu e a Flávia, nós comemoramos 14 anos de casado. Aí, nós fomos fazer uma viagem para o sul da Argentina. Nós ganhamos um upgrade de cabine. Era classe econômica, ganhamos classe executiva. Isso é uma desgraça. Você viajar de classe executiva é terrível, porque você sente um gosto que você sabe que você provavelmente nunca mais vai sentir na vida. Aí, é assim, você entra primeiro que todo mundo. Aí quando você chega lá, tem uma moça com uma bandeja com taças de um frisante para te receber. Ah, obrigado. Ah, pode sentar, esse aqui é o seu lugar. Aí você senta. Sabe o que acontece depois? Depois entra todo mundo da classe econômica e passa por você. Aí passa assim. Eu queria me enfiar embaixo da poltrona, mas não cabia. É difícil. Você curtiu, você aproveitou aquele presente de Deus para vocês? Não conseguia. Foi um negócio travado. Para mim foi estranho, né? Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: eu sei viver contente na abundância, numa abundância sem culpa. Porque tem hora que Deus dá esses regalos para nós. E assim, filho, aproveite. Não é hora de você ficar tão preocupado assim com as outras coisas. Aproveite, curta. Por exemplo, alguns irmãos aqui da igreja vão se reunir depois aqui no salão social. Um banquete, né? Banquete. Hoje é abundância, não é? Hoje é dia de regime? Não. Hoje não é dia da dieta, é? Não é. Não é o momento que Deus está proporcionando para vocês? Tiveram o dia inteiro preparando as coisas, arrumando, pensando, cozinhando. Chega, aproveitem. Abundância sem culpa. Mas tem o outro lado dessa história, que é a escassez sem murmuração. Porque ele aprendeu a viver contente também na escassez, na fome. Quando não tem mesa farta, quando não tem geladeira cheia, quando não tem emprego, quando não tem salário no final do mês, quando tem que vender o carro, quando tem que mudar de apartamento, quando tem que tirar o filho da escola particular e colocar o filho na escola pública, quando não tem inglês, não tem balé, não tem alemão,
quando não tem mais troca de telefone todo ano, quando não tem viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul, não tem. E aí, o que vai encher o lábio? O que vai encher os seus lábios? É tanto a abundância sem culpa, como também a escassez sem murmuração. São dois lados de uma só vida, que talvez tenha marcado o seu 2019. E o 2020, o que te espera? Seja lá o que te espera, viva com o contentamento, viva disposto a aprender a ser feliz, viva entendendo que coisas estão sempre abaixo de pessoas e que Deus pode surpreender você com uma abundância, e aproveite. Mas se for na escassez, não murmure. Viva contente. Paulo aprendeu a não condicionar a sua alegria às coisas que são externas. Versículo de número 12. Eu sei ser humilhado, como também ser honrado em todas as circunstâncias. Eu tenho experiência de fartura como de fome, assim como de abundância ou de escassez. Ou seja, nenhum elemento externo, nada que aconteça à sua volta, pode impactar tão direta e profundamente a obra que Deus está fazendo do lado de dentro. Nada. E essa disposição, ela é experimentada por todo aquele e aquela que tem a sua vida em Jesus. Pastor, mas o próprio Cristo sentiu esse impacto na sua vida quando Ele entregou a sua oração a Deus, dizendo: Senhor, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. É verdade, mas o que Ele disse depois? Mas seja feita a tua vontade. É um movimento que promove a minha oração, mas a minha oração está sujeita à vontade do Pai. Ela não é determinante, ela é submissão. Ela está submissa à vontade do Pai. Percebe? Olha para o seu 2019. Muitas coisas do lado de fora afetaram o lado de dentro. Quem sabe nesse ano de 2020, a gente se preocupe mais com o nosso interior, o relacionamento com Deus, a oração, a vida devocional, o jejum, a meditação cristã, as práticas espirituais, porque o nosso interior fortalecido, o nosso interior forte, firme, faz com que a gente sinta muito menos as pressões do lado de fora. Uma última lição que o apóstolo traz nesse texto é que Paulo conhece a Deus e o potencial, aquilo que Deus faz, o poder de Deus. Porque o versículo de número 13 diz assim: tudo posso naquele
que me fortalece. Esse versículo, vocês sabem, ele é muito mal interpretado nos dias de hoje, porque ele é conduzido a um movimento que traz para nós prováveis ações que sejam muito mais pessoais do que divinas. E não é isso. O contexto desta parte desse versículo, ele está inserido neste contexto de lutas, de alegrias, de vitórias, de livramentos, mas também de perseguições, de fome, de abundância. Ou seja, o que ele está dizendo assim, tudo isso acontece porque Deus quer que aconteça. E porque Deus quer que aconteça, eu posso nele, porque Ele quer que aconteça. E eu dou conta de suportar, eu dou conta de segurar, seja lá o que for. Eu dou conta, porque Deus quer que isso aconteça comigo. Então, eu posso suportar essas coisas naquele que me fortalece. Tanto as abundâncias como a escassez. Eu posso isso naquele que me fortalece. É um Deus que pode todas as coisas. Mas é um Deus também que supre todas as nossas necessidades. Olha o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ah, pastor, mas tem muita coisa que não acontece, que eu não ganhei ainda. É porque provavelmente você está confundindo aquilo que eu desejo com aquilo que eu preciso. Deus faz bem essa distinção. Deus faz muito bem essa distinção. Tem coisas que eu desejo, mas eu não preciso. Agora, tudo aquilo que você precisa, Deus vai suprir a sua necessidade. O Senhor vai suprir. É tão meticuloso que o apóstolo Paulo usa assim, cada uma, não é nem todas no sentido geral, é cada uma das suas necessidades. Os recursos virão na hora certa, porque Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Nenhuma delas será omitida, nenhuma delas será esquecida, mas Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. E Ele usa os meios que Ele quiser para fazer isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma mulher viúva, mãe de, lá em Minas a gente fala assim, uma renca de filhos, um monte de filhos. Vivia ao lado de um centro espírita, umbandista, satanista, o nome fica a seu critério aí. E ela estava passando muita necessidade. Ela era uma mulher muito crente. Muito crente. Aquelas mulheres de oração. E um dia ela abriu a geladeira. Parecia coco. Só tinha água dentro. Mais nada. Só água. As crianças com fome. Ela chamou todo mundo à mesa e orou pedindo a Deus suprimento. O povo do lado da casa dela ficou sabendo da necessidade dela e sabia que ela era uma mulher de Deus, frequentadora de igreja, tá?
A igreja se omitiu no auxílio a essa viúva. Aí o centro espírita, lá, o centro de Macumba, fez o seguinte: nós vamos fazer uma cesta de comida imensa, imensa. Tem comida aqui para uns 2 meses. E eu vou levar na casa dela. Eu vou bater na porta. E eles fizeram isso. Fizeram uma cesta imensa de comida. E o pai de santo foi lá, bateu na porta. Ela abriu. Pois não? Eu soube que a senhora está passando por necessidade. Eu falei, tô sim. Eu queria que a senhora soubesse que nós aqui, do Centro Espírita, viemos aqui em nome de Satanás, trazer para você essa montoeira de comida. O que você faria? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Foi o que ela disse. E pegou a comida. E ó, Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. É isso que Deus faz. Para nós encerrarmos, irmãos e irmãs, de todas essas coisas, o mais importante, aquilo que pode trazer alegria verdadeira para o seu coração, é descrito nesse texto em 2 circunstâncias. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira em quem? Não ouvi. No Senhor. No versículo 10, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. A nossa alegria, a nossa vida, o nosso contentamento, a nossa provisão, o nosso louvor, ele só acontece na pessoa de Cristo Jesus. É assim. Como foi seu ano de 2019? Foi difícil. Foi, pastor, foi difícil. Mas você estava em Cristo Jesus? Não, pastor, eu não estava. Então venha para Cristo Jesus. Pastor, eu estava em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque as nossas necessidades, as nossas alegrias, tudo está em Cristo Jesus. Deposite nele. Viva nele. Viva para ele. Existe no mundo muitos braços que chegam para conquistar o seu coração. E esses braços prometem alegria. Hoje mesmo, tem algumas milhares de pessoas, talvez até milhões, aqui na Avenida Paulista, buscando uma alegria. Talvez a única desse ano, ou talvez a última da sua vida. Agora, e você? Jesus é a sua alegria, o seu contentamento. As pessoas estão vazias, solitárias, se sentindo culpadas, ansiosas quanto ao futuro, esgotam os seus recursos em busca de significado. A frustração que é gerado pelo fato de não terem sentido. Esse é o seu retrato esse ano? Pastor, não. Confesso que foi difícil.
Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Faça com que pessoas sejam mais importantes do que coisas. Desfrute da abundância, sem culpa, mas também da escassez, sem reclamação. Deus é soberano, Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém.